ela não é redonda. Em 2022, estava no auge a discussão sobre se a Terra era esférica ou plana. E por isso, um homem na Espanha e outro na Nova Zelândia se juntaram em pontos opostos do planeta para decidir de vez o que ele é. A definição de um sanduíche é 2 fatias de pão com algo no meio. Quando chegou a hora, cada um colocou uma fatia de pão no chão e chegaram à conclusão final: a Terra é um sanduíche. As vinganças mais insanas. Esse cara era dono de uma empresa, mas do nada, todos os seus clientes começaram a contratar o concorrente. Naquela época, para falar no telefone, você precisava ligar numa central e avisar com quem queria falar para eles passarem a ligação. A esposa do concorrente trabalhava na central e passava todas as ligações pro marido, roubando os clientes. Quando descobriu, o cara ficou tão bravo que, mesmo sem saber nada de engenharia, inventou o telefone de disco, que não precisava mais passar na central. E por vingança, ele inventou o sistema que a gente usa até hoje. Esse cara queria construir um prédio, mas quando pediu autorização pro governo, eles falaram não. Ele brigou por anos e negavam toda vez, até que ele finalmente conseguiu e construiu o prédio, do lado de uma estátua de dedo do meio gigantesca. Esse menino venceu o sistema com só 10 anos. Ele morava do lado de uma lojinha, e toda vez que ia lá, o dono dava alguns doces pra ele. Ele então levava os doces pra escola e revendia por R$1. E como a escola não vendia essas coisas, ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. Até o dia que resolveram abrir uma cantina. E ele perdeu todos os seus clientes. Mas ele teve uma ideia. Chegava cedo todo dia e com o dinheiro que tinha ganhado, comprava todos os doces da cantina e vendia esses doces pros seus colegas. Só que com um detalhe: pedia pra todo mundo jogar as embalagens no chão. Até o dia que o diretor não aguentou mais, porque a escola tava cheia de embalagens. E por isso decidiram fechar a cantina. E ele voltou a vender os seus doces. Esse menino sobreviveu a 400 picadas de abelha por causa de um anime. Ele era extremamente alérgico a abelhas, e só algumas picadas poderiam ser fatais pra ele. Só que um dia ele sem querer mexeu numa colmeia e foi picado por mais de 400. Ele teve uma reação super forte que poderia ser fatal em só alguns minutos. Só que por ser muito fã de Dragon Ball Z, ele resolveu imitar o Vegeta e fingir que era o Super Saiyajin. E incrivelmente isso funcionou, porque essa concentração aumentou sua adrenalina, o que fez ele resistir à alergia e ter tempo de ir pro hospital. Qual foi o primeiro meme da história? Você provavelmente acha que foi o Trollface ou o Doge, mas eles não chegam nem perto do primeiro meme. Em 1996 surgiu esse meme do bebê dançando, mas ele ainda é bem mais novo do que o meme mais antigo. Bebê esquisito da porra. O meme mais antigo é esse aqui, criado em 1921, que é uma tirinha que diz: como você acha que tá quando tiram foto sua? Como você realmente tá. Feche o olho, o vídeo vai ficar 3D e você vai sentir o lápis ficando cada vez mais perto do seu olho. E talvez até tenha um pouco de aflição. Fechar um dos olhos faz você perder a noção de profundidade, e por isso o vídeo consegue te enganar. Se você viu, se inscreve. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Esse menino postou um vídeo chamado Minha Experiência Sendo Feio. Só que o vídeo viralizou e essa menina comentou: sinceramente, eu até que acho você bonitinho. E poucos dias depois ele postou um vídeo no encontro com a menina que comentou. Só que não acaba aí, porque eles postaram vários vídeos juntos depois, incluindo do seu casamento e do nascimento do seu filho juntos. Obrigada, internet. Atrasos que salvaram vidas. Em 1915, uma mulher estava viajando e chegou atrasada no funeral da sua irmã. E ela já estava sendo enterrada. Ela implorou para que eles abrissem o caixão para ela poder se despedir uma última vez. Eles então tiraram a terra, levantaram a tampa e abriram um caixão pra ela ver a irmã. Só que a irmã levantou e sorriu. E viveu mais 47 anos depois disso. Pérolas de crianças. Esse menino confundiu creme depilatório com shampoo e passou ele na cabeça inteirinha. O cabelo começou a cair em tufos e no fim precisou raspar pra resolver. Já esse aqui tentou aprender como o bebedouro funciona e ele quase conseguiu. Ele tava com muito medo da profundidade da piscina e não queria soltar a corda. Só que ele esqueceu que podia usar as pernas e aí percebeu que conseguia ficar em pé. Os pais falaram pra ele não jogar bola dentro de casa, mas ele queria muito. Parece que deu tudo certo, até você ver a TV caindo. E esse bebê aprendeu desde cedo como o mundo funciona. Comidas que foram inventadas sem querer.
querer donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora, criando a rosquinha. Queijo. Um homem estava transportando leite numa bolsa enquanto viajava e quando foi beber seu leite, percebeu que ele estava duro e resolveu morder. E ele adorou. E só por isso hoje a gente tem essa maravilha. Chocolate. Os grãos do cacau eram usados para fazer chá em rituais. Só que um dia misturaram outros ingredientes sem querer e resolveram experimentar. E viram que era divinamente maravilhoso. Nutella. Em 1940, o chocolate estava em falta por causa da guerra. E um padeiro queria inventar uma alternativa para usar nas suas receitas. Ele então misturou avelã, cacau e açúcar. E conseguiu criar uma coisa melhor que o chocolate. Fotos de lugares proibidos. Ninguém pode entrar nem fotografar a Área 51. Mas esse piloto conseguiu sobrevoar e tirar essa foto escondido em 2020. Câmeras sempre foram banidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas em 1932, um homem fingiu que quebrou o braço e escondeu uma câmera no gesso, tirando essa foto. 5 anos depois, uma mulher fez um buraco na sua bolsa e também conseguiu esconder uma câmera e tirou essa foto. E essas são as únicas do lugar. Desde 1971, várias pessoas poderosas se reúnem nesse parque da Califórnia. E apesar de câmeras serem proibidas, um fotógrafo conseguiu entrar nessa reunião e tirar essa foto. É impossível não ganhar o prêmio dessa máquina, porque em alguns lugares do Japão, se você já jogou muitas vezes e não ganhou, eles te dão a pelúcia ou arrumam para que você consiga ganhar mais fácil. Esse cara já tinha gasto tanto dinheiro que daria para comprar a pelúcia. Depois que arrumaram, ele ainda não conseguiu pegar. O funcionário voltou e deixou ainda mais fácil. E aí, finalmente, ele pegou. Esse menino juntou dinheiro para comprar seu próprio presente, mas não esperava que isso ia acontecer. Ele guardou na sua carteira por um tempão e conseguiu os 20 reais para comprar o brinquedo que queria. E quando eles saíram, ele tava muito empolgado. A gente tá indo lá comprar aquele negócio do médico. com qual dinheiro? O meu. Chegando no mercado, ele foi pro corredor de brinquedos pra ver se seu presente ainda tava lá. E ele tava. Esse aqui, ó. De médico? É esse aqui. Ele então foi pagar com seu próprio dinheiro. Mas quando finalmente fez a compra... O teu dinheiro você deu pra comprar? Eu te entendo, o mundo é cruel. Trends de internet que deram muito errado. A moda de lixar os dentes viralizou muito porque as pessoas achavam bonito ter o dente reto. E pra isso usavam lixa de unha, o que além de ficar tenebroso, causava vários problemas, incluindo dor e sensibilidade. Muita gente precisou colocar dentes falsos pra arrumar a cagar. O desafio da água quente era igual ao do balde de gelo, mas jogando água fervente. Várias pessoas se queimaram e uma inclusive perdeu a vida por causa disso. Gente, não. O desafio da rasteira consistia em uma pessoa pular, enquanto outras duas ficavam do seu lado e chutavam o seu pé pra derrubar quem tava pulando. E o que poderia dar errado, né? Várias crianças bateram a cabeça e tiveram traumatismo craniano. Esse cara cometeu um erro enorme quando achou que isso era feito pra guardar o celular. Ele diz que a maioria das pessoas não sabe, mas que esse compartimento é feito pra você guardar o celular enquanto dirige. Só que... Maybe not. Revelaram o truque dessa mágica. O público não vê, mas de cima a gente consegue enxergar como esse truque é feito. E como o cara que tava preso magicamente troca de lugar com a moça e deixa ela presa. Essa mulher é fofoqueira profissional. Ela percebeu que todo mundo do bairro ia até ela pra saber da vida dos outros. E aí ela teve a ideia genial de vender as informações. Fofocas mais simples custam R$6 e as mais cabeludas podem custar até 1.000. Além de vender informações, ela também recebe dinheiro pra não contar as fofocas. E isso deu tão certo que ela já comprou 2 casas. Esse menino de 11 anos queria muito sair mais cedo da aula. Então ele teve uma ideia. Resolveu mentir que um dos seus colegas estava com uma... Ele ligou pra polícia e contou a mentira. Eles então trancaram a escola e mandaram vários policiais. E ironicamente, ele precisou ficar até mais tarde na escola, porque eles trancaram tudo e tiveram que revistar as mochilas uma por uma. Além de ele ter sido preso. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população é. 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. Essa menina se vingou da escola. Pediram pra ela escrever o que sentia sobre a escola, mas proibiram que ela escrevesse qualquer coisa negativa. E aí ela escreveu The Office, temporada 7, episódio 19, minuto 14:45. E se você assistir esse exato momento, é isso aqui. Should have burned this place down when I had a chance. Desde
Desde que esse vídeo começou, 3.800.000 células do seu corpo morreram e foram substituídas por novas. 25 mil pessoas bateram o dedinho, ai, e mais de 390 bilhões de formigas nasceram. Até agora, a Terra andou 505 quilômetros no espaço. 1 milhão de toneladas de água evaporaram da Terra e mais de 5 mil toneladas de lixo foram jogadas no oceano. Até agora, você piscou 16 vezes e respirou umas 20 vezes. E o seu cérebro processou mais de 50 mil pensamentos, fazendo energia suficiente para carregar 30% do seu celular. Desde que o vídeo começou, 203 pessoas nasceram e os seus olhos se mexeram 400 vezes. E você já esqueceu de 90% do que eu falei.